E hoje vamos conversar sobre mais um lançamento da editora Panini Comics e mais um quadrinho focado em vilões do Batman. Dessa vez nós temos o Pinguim, do Tom King e do brasileiro Rafael de la Torre. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego. É hora de dar uma olhadinha então nesse quadrinho recém-lançado pela editora Panini Comics, uma continuação importante de tudo que está acontecendo em Gotham City desde lá que o Chip Zdarsky assumiu o título. Por mais que nós não tenhamos o Zdarsky escrevendo essa história, ainda assim nós temos um contexto importante envolvendo o título principal do Batman. Pinguim Volume 1 tem preço de capa de R$ 34,90, com 128 páginas publicando Penguin 2023 1/5, tendo como roteirista o Tom King, Rafael de la Torre nos desenhos, o Marcelo Maiolo nas cores. Tradução por Eric Garcia, letras por Daniel de Rosa e adaptação e edição por Marília Beatriz. E como eu destaquei que nós temos aqui um trabalho que é intrinsecamente ligado ao título principal do Batman, em vez do Batman, é importante dar o contexto. Lá nas primeiras histórias da fase do Chip Zdarsky, o Pinguim acaba forjando então o seu momento de deixar este mundo para incriminar o Homem-Morcego. Inclusive isso faz com que surja o vilão chamado Failsafe. Mas dentro das histórias do Batman a gente descobre então que o personagem se mudou para Metrópolis. Ele mudou todas as suas feições, ele deixou de ser o Pinguim tal qual a gente conhecia, para seguir uma vida um pouco mais tranquila, sem ser o mafioso conhecido da cidade do Batman. Através de uma história pela perspectiva da Mulher Gato, nós descobrimos então que os filhos bastardos do Pinguim, dois gêmeos, assumem então toda a direção do Iceberg Lounge. E o Oswald fica em Metrópolis tocando um aviário. Ponto, seria um bom momento para ele viver feliz para sempre, certo? Pelo contrário, pois algumas forças de inteligência dos Estados Unidos descobrem onde está o Pinguim, que ele acabou então mudando suas feições, se tornando uma pessoa diferente, e resolvem chantageá-lo para voltar para Gotham City e tomar o seu reinado de volta na máfia da cidade, e agora atuando a favor então dessas forças maléficas dos Estados Unidos. E aqui forças maléficas se entende por Amanda Waller, basicamente. O Pinguim passa por um momento tal qual foi o Michael Corleone em Poderoso Chefão Parte 3. Ele tenta sair deste meio, mas eles sempre puxam de volta. Só que para retomar o seu império do mal em Gotham City, ele não pode fazer isso sozinho. Então esse primeiro encadernado aqui, nas primeiras 5 edições, nós vemos pouco a pouco o vilão do Batman recrutando algumas pessoas para formar a sua equipe para conseguir peitar então os seus filhos bastardos que estão dominando a cidade. Em cada um dos 5 capítulos que a gente vai ver nesse encadernado, que na verdade são 5 edições no original, a gente vê então o Pinguim recrutar um personagem importante para fazer parte dessa equipe, sendo que todos esses personagens fazem parte do passado do universo DC como um todo. Primeiro, a gente vai falar sobre uma figura conhecida que é o Ajuda, ou A Ajuda, que foi introduzido naquela minissérie do próprio Tom King, que é Batman A Hora da Morte, onde nós temos esse mestre dos mestres do Batman. Um personagem que é bem overpower e que ele é filho do Ra's al Ghul. Inclusive é importante você ler essa minissérie para entender outros personagens que vão surgindo aqui, que fazem parte desse meio que quer chantagear o Oswald Cobblepot. Depois você tem uma equipe chamada Força Patriota, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, mas que surgiram nas histórias do Batman Os Renegados, lá do Mike W. Barr e do Jim Aparo. Depois você tem a introdução de uma personagem chamada Lisa St. Clair, que eu também nunca tinha ouvido falar, mas ela faz parte do passado de tramas da DC, tramas bem antigas, e você termina com a Aranha Negra aparecendo, também outra figura conhecidíssima ali, essa bem simbólica para o universo do morcego. Então você vai vendo pouco a pouco a introdução desses personagens, e você vai vendo dentro da história a explicação envolvendo quem são essas figuras. É claro que, se eventualmente você conhece com um pouco mais de afinco eles, você consegue aproveitar essa leitura de uma maneira um pouco melhor, até porque você entende a perspectiva que o Tom King quer trazer envolvendo esses personagens. Por exemplo, a Força Patriota e ao mesmo tempo a Lisa St. Clair, eu desconhecia. Então, para mim, eu só tinha a base da história contada pelo Tom King. Já o Aranha Negra, por exemplo, eu conhecia de histórias antigas, histórias muito boas, com personagens, escritas inclusive pelo Alan Grant e desenhadas pelo Norbert Fogel. Então eu entendo um pouco mais a perspectiva dessa figura. O Aranha Negra não é um personagem tão obscuro, mas esses outros dois que eu citei, eles são realmente obscuros dentro do que envolve o cânone da DC Comics. Por isso que pode ser uma coisa um tanto quanto diferente que o Tom King está fazendo aqui, mas que é bem aproveitada dentro do roteiro. Não acho que fica uma coisa gratuita, uma inserção de personagens que não fazem sentido. Para mim, o pouco a pouco que envolve então essa formação da equipe, ela é bem construída durante essas 5 edições que a gente vê nesse encadernado. E o grande detalhe dessas histórias até então é que você não vê a perspectiva do Pinguim recrutando essas pessoas. Na verdade,
Você vê os recrutados com as suas perspectivas conhecendo o Pinguim, ou tendo algum tipo de passado com o personagem, falando o que ele era, o que ele representa, o seu medo, suas angústias, envolvendo a figura do Pinguim. Então a primeira edição, por exemplo, que mostra um pouco do Pinguim regenerado, ele tentando viver a sua vida, a gente vê essas forças secretas dos Estados Unidos recrutando ele e mostrando tudo que é o medo que as pessoas tinham envolvendo o Pinguim, de como ele conseguia se colocar, se opor frente a frente ao Batman e como isso era algo diferente. Quando você tem a Ajuda trazendo a perspectiva do Pinguim, você vê ali algumas tramóias importantes envolvendo o personagem contra essa figura que vai ser recrutada. A Força Patriota, a mesma coisa. A Lisa tem um momento muito interessante em todo o quadrinho para falar sobre o seu relacionamento no passado com o Oswald, e termina com a Aranha Negra trazendo não necessariamente uma perspectiva do Pinguim, do que é o Pinguim, mas sim de toda Gotham City, do que ele vivia e como ele enfrentava o Batman. Especialmente a sua perspectiva contra os gêmeos que estão dominando a cidade. Então, o quadrinho aqui tenta inverter um pouco as coisas. Ele tira o Pinguim como protagonista de certa maneira, por mais que tudo que acontece vem das decisões do Pinguim, mas ao mesmo tempo ele tenta engrandecer a figura do Oswald Cobblepot, mostrando o grande vilão que ele é no universo do morcego, que o Pinguim não chegou até onde ele chegou simplesmente sendo um mafioso fraco ou bobão que não faz nada de diferente, mas sim sendo uma força muito poderosa na galeria de vilões do Batman. E eu particularmente gostei disso, porque eu confesso que o Pinguim é um personagem que carece de histórias que são extremamente memoráveis. Você tem tramas que até estabelecem bem o passado dele, falando muito sobre os dilemas de quando ele era criança, adolescente, como ele sofria, visto os olhares das pessoas julgando ele pela sua aparência. Então você tinha um lado um pouco mais triste do personagem. Aqui não existe necessariamente esse lance da tristeza. Aqui é para você realmente engrandecer essa figura como um grande vilão do Batman, fala sobre realmente o temor que as pessoas sentem envolvendo ele e o respeito que existe envolvendo o Pinguim. O Tom King sabe engrandecer os vilões da galeria do Batman, e aqui a gente tem uma prova disso. Por mais que eu não tenha gostado muito daquela minissérie A Hora da Morte, porque até o próprio Pinguim que aparece lá é um personagem meio fraco, aqui ele consegue ir para outro lado e tornar essa figura aqui muitíssimo importante. A gente tem também o lance que está para sair uma série do Pinguim aí no universo do Batman lá do Matt Reeves. Então você meio que casa aqui a existência desse quadrinho para tudo que a gente vai ver posteriormente envolvendo essa série. É a DC aproveitando, de certa maneira, um hype que a gente verá mais pra frente envolvendo o Pinguim. Mas o Tom King manda muito bem estabelecer essa visão envolvendo o Oswald, de como as pessoas veem o Pinguim. Se você tem um receio, por exemplo, de ler esse quadrinho pensando que é uma história do Batman e que a DC quer enganar a gente colocando o título do Pinguim, pode ficar tranquilo. O Batman pouco aparece nesse quadrinho. Ele aparece mais no começo, trazendo um momento futuro no que envolve ali, então, a relação do Pinguim com o Batman, mas depois o personagem um pouco aparece. O foco realmente aqui é na construção da vilania do Pinguim. Ainda assim, eu acredito que tem algumas forçações de barra. Por exemplo, esse personagem que eu citei, o Overpower, que é a Ajuda, ele é uma figura que o Batman deu uma suada para enfrentar nessa minissérie escrita pelo Tom King, A Hora da Morte. Só que aqui nessas histórias o Pinguim consegue dar uma subjugada muito fácil no Ajuda. Então ficou meio estranho esse desenvolvimento do personagem, de como ele entra na equipe do Pinguim. Talvez essa seja a crítica que eu possa fazer em relação à construção do personagem aqui, porque realmente alguma coisa não condiz com aquilo que foi estabelecido no passado. Agora, os outros personagens que vão aparecendo, para mim são condizentes com a história que está sendo construída, por mais que você tenha personagens obscuros, que se você conhecesse um pouco mais, talvez eles fariam mais sentido, mas ainda assim, no desenvolvimento aqui, o negócio fica bem proveitoso. Eu gostei muito da parte do Aranha Negra falando sobre a questão de vício, de drogas, que é algo importante no passado do personagem. Então, um bom estabelecimento dessa figura. E o que me chamou muita atenção aqui são os desenhos do Rafael de la Torre, porque ele manda muito bem aqui. Ele traz um estilo pouco parecido com o Mitch Gerads, que é um parceiro muito forte junto com o Tom King, fazendo obras conhecidíssimas do Senhor Milagre, Estranhas Aventuras. Recentemente nós tivemos aí a história do Charada do Dia Ruim, por essa dupla. O Rafael de la Torre segue um pouco o esquema tal como Mitch Gerads, mas trazendo seu próprio estilo. Então ele consegue casar o que são os roteiros normais do Tom King, inclusive com os 9 quadros lá de sempre, mas estabelecendo a sua própria assinatura aqui e construindo uma bela narrativa que realmente deixa ali muito apreensivo em tudo que vai acontecendo e faz uma bela construção também da grandeza do Pinguim. A narrativa sabe construir muito bem isso, associado ainda mais
com as cores, a colorização do Marcelo Maiolo, que funciona muito bem os momentos de raiva ali, quando o vermelho pega um pouco mais forte, mostrando o Pinguim sendo mais extremo. Você tem os momentos um pouco mais contidos do personagem, que você tem uma cor destacando um pouco mais a sobriedade, mas quando você tem o Pinguim agindo de uma maneira mais assintosa, por assim dizer, você tem ali o vermelho carregando bastante na cena. Tanto é que tem ali uma splash page do Pinguim conversando com a Ajuda, onde você vê essa cor muito carregada no vermelho, mostrando tudo que de ruim o Pinguim fez naquele momento. Então, um belíssimo desenho aqui, o roteiro funciona muito bem, mas o desenho acaba se sobressaindo aqui, porque realmente a galera construiu muito bem aqui toda essa jornada do Pinguim criando a sua equipe para voltar para Gotham City futuramente. E até por mais que você tenha uma construção aqui pesada envolvendo o Pinguim, ainda assim você tem um momento um pouco mais leve de vez em quando, né? Algumas piadas que aparecem ali que são divertidas, como por exemplo o relacionamento do próprio Oswald com a sua ex-mulher, que é a Lisa. Você tem ali alguns momentos que ele fala sobre o relacionamento que gera um pouco de risadas, mas ao mesmo tempo pesar em relação ao que ele vivia com essa figura, né, com a ex-esposa dele. Então você tem alguns momentos um pouco mais trágicos que pode tirar uma risada de você, mas ao mesmo tempo você fica com peso na consciência. Então esse título do Pinguim pelo Tom King é bem interessante, bem satisfatório. É uma reconstrução do personagem que você vai vendo aqui. Você teve a desconstrução dele, então, lá no título principal do Batman, é que o Tom King trata de reconstruir ele, mostrar essa imagem mais vilanesca para um público que vai acompanhar com mais afinco esse personagem, até pela sua exposição em outras mídias. Então é uma leitura que eu vou recomendar, especialmente se você gosta do trabalho do Tom King, mas mais do que tudo pelos desenhos aqui do Rafael de la Torre, pelas cores também do Marcelo Maiolo e tudo mais. Realmente é um título que traz tudo o que a gente precisa saber do Pinguim, toda uma retratação que realmente engrandece o que é esse personagem na galeria de vilões do Batman. O Tom King sabe trabalhar muito bem o universo do morcego. Eu sei que o título principal dele teve seus problemas, mas tudo que ele faz com Charada, Pinguim, com outros personagens, na maioria das vezes funciona bem. A minissérie que eu citei, A Hora da Morte, eu não curti tanto, mas tudo que eu vejo ao redor, que é Gotham City Ano 1, por exemplo, essas histórias, o Tom King manda muito bem. E o Pinguim, por enquanto, é satisfatório. Vale a pena ir atrás. Quero saber de você se você vai ler esse título, não vai ler, vai atrás, tem interesse em ver essa história do Pinguim? Traga no comentário aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal, como a playlist de resenhas envolvendo os títulos da Panini, sempre comentando os lançamentos envolvendo o universo do morcego. Deixa aquele boi velho emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, eu ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.